Vamos ser claros e honestos. As calorias não são o problema. Isso é tudo sobre... Esse é o problema. É assim que você perde peso. Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções, e se você tem problemas cardíacos, emocionais e precisa emagrecer, se inscreve agora no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Quanto mais crescemos o canal, mais conteúdos transformadores trarei aqui para vocês. E neste vídeo hoje você vai descobrir o papel do alimento mais destrutivo do mundo para nós, para você. E eu vou responder como podemos retornar o controle da nossa saúde. Você sabia que se consumir uma bebida adoçada todos os dias, o seu risco de diabetes aumenta em 29%? Esse é um problema muito sério. E além disso, sabemos que se você tem um alto consumo de açúcares e suas formas, isso também traz muitos efeitos prejudiciais, como problemas de saúde mental, declínio cognitivo, morte precoce por doenças cardiovasculares. Mas também sabemos que o açúcar é um fator importante no desenvolvimento de sintomas do TDAH. Isso sem contar que o açúcar é viciante. E 73% de todos os itens lá no supermercado, lá nas prateleiras do supermercado, são adulterados com açúcar. Em especial o açúcar adicionado pela indústria alimentícia. Eles sabem que quando adicionam açúcar, você compra mais. A comida que você consome pode ser remédio ou veneno. E a pergunta é: como você descobre se está comendo comida de verdade ou veneno? Quando eu digo que calorias não são o problema, eu não estou, gente, dizendo que energia não importa. O que eu estou dizendo é que o corpo humano não funciona como uma simples conta matemática. O seu corpo não é uma calculadora. O seu corpo é uma máquina biológica complexa, comandada por hormônios, pelo cérebro, intestino, fígado, inflamação, estresse e ambiente. É por isso que duas substâncias podem até ter o mesmo número de calorias no papel, mas produzem efeitos completamente diferentes dentro do seu organismo. Esse é o ponto que muita gente ainda não entendeu. O problema não é apenas o quanto você come. O problema é o que aquela substância faz com a sua biologia. Por muitos anos as pessoas foram ensinadas a acreditar, e você também, que para emagrecer é só comer menos e gastar mais. Só que isso, na prática, não explica porque tanta gente faz dieta, perde peso por um tempo, depois estaciona e volta a engordar. Também não explica porque existe gente magra, metabolicamente doente e gente acima do peso que ainda não desenvolveu doença grave. Então, nós precisamos ir muito mais fundo nisso. E quando vamos mais fundo, encontramos um protagonista importante nessa história. Sabe quem? A insulina. A insulina é um hormônio essencial para a vida. Mas quando permanece alta por muito tempo, ela começa a favorecer o armazenamento de energia, o aumento da gordura corporal, a resistência à leptina, que é um dos hormônios que estimula a fome, a alteração da saciedade e também progressão para síndrome metabólica, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e também esteatose hepática. Então, se você quer entender de verdade por que tanta gente não consegue emagrecer, precisa parar de olhar apenas para as calorias e começar a olhar para aquilo que mais eleva a insulina e mais desorganiza o metabolismo.
E aqui entra o açúcar. Especialmente o açúcar escondido nos alimentos processados e ultraprocessados, nas bebidas adoçadas. Talvez você diga, mas eu nem coloco açúcar no meu café. Então, meu consumo está sob controle. Mas isso é uma ilusão sua. O açúcar ele não está só no açucareiro da sua cozinha. Ele está no molho pronto, no pão industrializado, na barrinha de cereal. Sabe aquela barrinha de cereal matinal? No iogurte adoçado, no suco de caixinha, no refrigerante, no biscoito, nas bebidas, nos fitness. Sabe aqueles fitness achocolatados? Pois é, no alimento infantil e até em produtos vendidos como saudáveis. Precisamos entender que o açúcar comum, a sacarose, ela é formada por duas moléculas, glicose e frutose. E elas não são iguais. A glicose ela pode ser usada por praticamente todas as células do seu corpo. Já a frutose tem um comportamento muito mais pesado para o nosso fígado. Em pequenas quantidades, o organismo consegue lidar. O problema é a dose. E hoje a população consome muito mais frutose do que o corpo foi feito para suportar. E aqui começa uma cadeia de danos. Quando há excesso de frutose, o fígado passa a transformar parte disso, sabe em quê? Em gordura. E isso favorece a esteatose hepática, a gordura no fígado, a resistência à insulina, o aumento dos triglicerídeos e do colesterol, a disfunção metabólica e, com o tempo, mais risco de diabetes, infarto, AVC. Em outras palavras, o corpo vai ficando cada vez mais inflamado, mais resistente ao equilíbrio e mais doente. Se o fígado está sofrendo, a insulina sobe. Se a insulina sobe, o seu cérebro começa a perder a sensibilidade aos sinais de saciedade. Se o cérebro não interpreta bem a saciedade, você sente mais fome, mais vontade de beliscar, mais compulsão e menos energia. Então, muita coisa que parece falta de força de vontade, na verdade é o quê? É a sua biologia que está adoecendo. É o seu corpo que está adoecendo. E isso muda completamente a conversa sobre obesidade. Sabe por quê? Por muito tempo, as pessoas com excesso de peso, com sobrepeso e obesidade, foram acusadas de gulosas, de preguiçosas, de fracas, de sem disciplina. Só que essa visão, ela é muito rasa, é muito cruel e cientificamente pobre. Em muitos casos, gente, o comportamento é secundário a uma bagunça hormonal, metabólica e emocional que já está instalada. A pessoa ela não está simplesmente escolhendo errado. Muitas vezes ela está reagindo a um cérebro, a um metabolismo, a emoções que já foram sequestradas. Outro ponto que pouca gente entende é que o açúcar não mexe só com o peso. O açúcar mexe com o cérebro, mexe com o humor, mexe com o foco, mexe com a energia, mexe com o comportamento. Ele participa de circuitos de recompensa, de prazer, e por isso pode gerar um padrão muito parecido, sabe com o quê? Com uma dependência. Quanto mais você estimula esse circuito, mais tolerância você cria e mais precisa repetir o comportamento para obter o mesmo efeito. É por isso, gente, que uma pessoa estressada tende a procurar comida, em especial doce no fim do dia. Não é apenas um hábito, existe uma neurobiologia por trás disso.
O cérebro cansado, estressado, inflamado, ele começa a buscar alívio rápido. E o açúcar oferece exatamente isso, um alívio curto, intenso e enganoso. Ele entrega prazer imediato, mas cobra um preço alto depois. E aqui eu quero fazer uma distinção muito importante para que você entenda. Prazer não é a mesma coisa que felicidade. Prazer é rápido, intenso, passageiro. Já a felicidade, ela é mais profunda, ela é mais estável e mais duradoura. O problema é que a sociedade moderna tem ensinado as pessoas a trocarem a felicidade pelo prazer imediato. E isso vale para a comida, para as redes sociais, para as compras, para os impulsos, para os excessos. E o açúcar se encaixa perfeitamente nisso. Você come, sente um pico, tem recompensa, depois cai. Aí, quer de novo. E quanto mais entra nesse ciclo, mais difícil fica de quebrá-lo. Não porque você seja fraca ou fraco, mas porque o seu cérebro aprende a pedir aquilo que o agride. É exatamente por isso que muitas pessoas sabem que o açúcar faz mal e mesmo assim continuam voltando para ele e engordam cada vez mais. E detalhe, tá? A localização dessa gordura é muito importante no adoecimento. Nem toda a gordura corporal significa a mesma coisa. Existe a gordura subcutânea, que é aquela mais visível sob a pele. E existe a gordura visceral, que fica dentro do abdômen, mais ligada ao estresse e ao risco metabólico. E existe a gordurinha do fígado, que muitas vezes a pessoa nem percebe, mas que é uma das mais perigosas. Então isso significa que uma pessoa pode até ser relativamente magra por fora e metabolicamente doente por dentro. E o açúcar é o principal vilão neste processo, em especial a esteatose hepática e a gordura abdominal. E essas pessoas é o que nós chamamos de magro curto. E também significa que a balança não conta essa história toda, né? Imagina, o cara pesa, não, meu peso está ideal, só não enxerga o fígado e a gordura entre os intestinos. Porque o que determina o risco não é só o peso, mas onde a gordura está sendo armazenada e qual é o estado do metabolismo dessa pessoa. Onde você tem mais gordura? É na barriga? Você já fez uma ultrassom, já viu o teu fígado? Ou uma ressonância? A gordura visceral, ela tem uma ligação importante com o cortisol, com o estresse crônico e também com uma sobrecarga emocional. Não é só o açúcar, é óbvio que ele é um dos mais importantes. Ou seja, gente, não é só alimentação. Existe uma conexão real entre emoções, hormônios e também o acúmulo de gordura abdominal. É por isso que eu insisto tanto que não existe saúde física de verdade sem saúde emocional. Um coração inflamado emocionalmente tende a adoecer o corpo inteiro. Quando a pessoa vive em alerta, pressão, ansiedade, medo, privação de sono, excesso de tela, alimentação ruim, ela cria o cenário perfeito para o corpo armazenar energia onde não deveria. E também não é só isso, desregular os hormônios, perder eficiência metabólica. Então, se você quer emagrecer e se manter saudável, não basta cortar calorias. Você precisa reduzir a inflamação, reduzir a insulina, cuidar do sono, modular o seu estresse e voltar para a comida de verdade. Óbvio que, além disso, se exercitar, de preferência, exercício de força. E tem uma coisa muito importante nessa história que não prestamos atenção. Não falamos sobre a fibra. Quando você pega uma fruta inteira e transforma ela em suco, você perde muito daquilo
que fazia dela um alimento inteligente. A fibra, ela não serve só para o intestino funcionar. A fibra, ela serve para alimentar o nosso microbioma. O seu intestino, ele não é só um tubo digestivo. Ele é também um ecossistema. Trilhões e trilhões de bactérias vivem ali e influenciam a inflamação, a imunidade, o metabolismo, a saúde mental e até o comportamento alimentar. Quando você remove fibra e aumenta a ingestão de ultraprocessados ou de processados, seja tudo que vem em pacotes, em latas, você deixa de alimentar essas bactérias benéficas e favorece a um ambiente inflamatório. Essas bactérias boas produzem substâncias importantes para o equilíbrio do organismo, inclusive para a integridade da barreira intestinal e também para modular a inflamação sistêmica. Quando isso se perde, gente, o corpo todo sente. Não é só o intestino, não é só o metabolismo. Intestino ruim, cérebro pior. Intestino ruim, mais inflamação. E isso também favorece, sabe o quê? A compulsão, o ganho de peso, a piora emocional. Por isso, comida de verdade é importante. E nós já temos estudos mostrando que o ideal é que você ingira pelo menos 30 tipos de plantas por semana, de legumes, verduras e frutas, etc. E comida de verdade é mais simples do que parece. Em geral, é aquilo que saiu, sabe de onde? Da terra, ou veio de um animal que comeu o que saiu da terra. É simples assim. Quanto mais distante da natureza e mais perto da embalagem, maior a chance daquilo ser metabolicamente prejudicial. Eu sei que muita gente vive corrida, cansada, sobrecarregada, sem tempo para cozinhar, com filhos trabalhando em rotina exaustiva, e é justamente por isso que a indústria alimentícia venceu tanto espaço, porque ela vende conveniência. Só que essa conveniência muitas vezes está comprando a sua fadiga, a sua compulsão, a sua inflamação, o seu adoecimento, a sua felicidade e o seu futuro. Então, a pergunta não é só isso mata a fome. A pergunta é: isso protege o meu fígado, alimenta meu intestino e ajuda o meu cérebro? Me ajuda a estar emocionalmente saudável? Essa é uma forma muito inteligente de olhar para a comida, gente. Se algo agride o fígado, destrói o seu microbioma e bagunça o seu cérebro, pode até parecer comida, mas se comporta como veneno. Veneno metabolicamente ativo. E não para por aí. Existe ainda o que nós chamamos dos obesogênicos ambientais, que são as substâncias do ambiente capazes de interferir no funcionamento hormonal, favorecer o ganho de gordura. Isso mostra como o problema é ainda maior do que simplesmente comer muito. Os plásticos, compostos químicos, os disruptores endócrinos, embalagens e outros elementos do mundo moderno também participam da desorganização metabólica. Isso não significa que você deva entrar em pânico. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou comer então? Mas significa que você precisa ganhar consciência. Porque quando você enxerga o problema com clareza, deixa de se culpar cegamente e começa a agir, com inteligência. Então, o primeiro passo para mudar é entender o que está de fato te sabotando. Agora vamos para a parte prática. Se o problema central é a insulina alta e o excesso de açúcar, ultraprocessados, estresse, sono ruim e microbioma doente, então o caminho de volta envolve exatamente o oposto. Primeiro, reduzir radicalmente bebidas adoçadas. Reduzir não é abolir, como refrigerantes, sucos industrializados, bebidas energéticas, chá prontos e várias bebidas vendidas como inocentes estão entre as formas mais rápidas de sobrecarregar o seu metabolismo. Segundo, cortar ou diminuir, é eliminar o açúcar adicionado e carboidratos refinados, as massas refinadas. Isso inclui boa parte dos produtos industrializados de prateleira.
Quanto menos alimento embalado, melhor. Terceiro, aumente comida de verdade. Ovos, verduras, legumes, frutas inteiras, proteínas de qualidade, alimento minimamente processado e refeições mais naturais ajudam a estabilizar a sua glicemia, a te trazer saciedade e energia. Quarto, aumente a fibra de forma consistente. Não só pensando em intestino, mas pensando em microbioma, inflamação, metabolismo e cérebro. E o quinto, dormir melhor. Privação de sono, gente, aumenta cortisol, piora a fome, piora a resistência à insulina e enfraquece a capacidade de decisão. E o sexto, controlar o estresse, ou pelo menos regular, modular o estresse. Porque ninguém vence açúcar com força de vontade quando o cérebro está exausto e inflamado. Você precisa regular o seu sistema nervoso. E o sétimo, cozinhar mais. Nem precisa ser gourmet, tá? Mas preparar mais a própria comida é uma das ferramentas mais poderosas de recuperar o controle da sua alimentação. E por fim, eu quero te dizer algo muito importante. Você não precisa agradar a indústria, nem seguir cegamente tudo que está aí na propaganda, na embalagem ou na moda. Você precisa aprender a ouvir o seu corpo, a entender a ciência de verdade e a assumir o controle da sua saúde com consciência. Porque no final, essa não é só uma conversa sobre açúcar. Essa é uma conversa sobre liberdade, liberdade do corpo, do cérebro, liberdade emocional, liberdade para não ser manipulado por um sistema que lucra com a sua compulsão, com a sua inflamação e com a sua doença. A verdade é simples. Se você quer emagrecer de forma duradoura, proteger seu coração, melhorar a sua mente e recuperar a sua energia, pare de travar uma guerra contra as calorias e comece a proteger o seu metabolismo. Comida pode ser remédio, comida pode ser veneno. E a sua transformação começa no dia em que você aprende a distinguir uma da outra. Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que muita gente que está sofrendo, sentindo-se culpado, precisa ouvir. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.